Primeiro vídeo do ano de 2020 e o que eu desejo para a sua vida nesse ano é a presença de Deus em todos os seus dias. De resto, seremos vencedores com toda a certeza. Vamos para mais um vídeo. Quando a gente vê uma catleia em floração, muito exuberante assim como eu mostro a vocês. Essa é uma híbrida, resultado de cruzamento entre a Cattleya tigrina, rainha da estação no momento, e a Dorviana aurea, uma maravilhosa que juntadas as duas resultou nessa coloração fantástica e um perfume, gente, de cair o queixo. Muito bonita, de uma cor bem vibrante e de um vegetal grande. E aí sempre surge aquela pergunta quando nós vamos comprar uma planta ou até mesmo quando já temos a nossa coleção e queremos saber quanto tempo demora uma orquídea para florescer. É exatamente sobre isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, porque certamente nesse ano que se inicia, pleno janeiro, com certeza muitos de nós iremos nos programar para estarmos nas exposições que acontecerão daqui em diante. Ano começando e aí a gente repensa qual orquídea comprar, se devemos ainda comprar planta, se já temos tudo o que precisamos, se devemos continuar cuidando daquilo que já temos e cuidando bem. Mas essa informação com certeza é útil porque todos os dias novas pessoas estão formando novas coleções de orquídeas. Então eu falo agora para vocês do passo a passo de como que começa esse crescimento e quanto tempo dura até vermos essa floração. Quer saber sobre isso? Então me acompanhe no detalhamento agora sobre cápsulas. Toda a maravilha da reprodução das orquídeas acontece após o cruzamento de duas plantas ou selfie em uma planta, em que surge a cápsula. No ano passado, ainda recente aqui no canal, eu mostrei para vocês cruzamentos que eu fiz de Cattleya tigrina. E exemplifiquei como que tudo acontece, a troca de políneas, o surgimento da cápsula. Essa é uma Cattleya walkeriana com uma cápsula bem avantajada que já está na hora de cortar e enviar para o laboratório. Fica para vocês o registro de como que tudo isso acontece. Essa cápsula já está aqui há 6 meses gerando sementes. É uma base de um tempo de maturação de cápsulas de Cattleya walkeriana. Esse tempo não é igual para todas as orquídeas. Cattleyas bifolhadas como Cattleya metstoglossa, gutata, aclande, tendem a ficar com seus 90, 100 dias de cápsula. Logo após é enviado para o laboratório. O laboratório envia para mim e para muitos outros orquidófilos que fazem cruzamentos, muitos frascos assim, como eu apresento para vocês aqui hoje, olha só. Aqui são seedlings de Cattleya aclande se desenvolvendo em um frasco. Muito pequenininhos, porém com bastante raiz já, dignos de saírem daqui de dentro e viverem num lugar melhor, num local que dê suporte para esse crescimento, que vai se dar de uma maneira muito rápida após sair do frasco. Saído do frasco, muitos seedlings são cultivados assim, olha, em vasos coletivos, como vocês podem ver aqui que tem muitos me cercando, e agora eu trago vocês comigo aqui para bem perto na visão, para que vocês vejam tudo isso aqui crescendo. Aqui, por exemplo, eu tenho um vaso coletivo de Cattleya metstoglossas aureas. E vejam vocês, os seedlings estão bem grandes já, com muita pigmentação nas folhas, e eu já posso individualizá-los. Eu vou colocar cada um nos seus vasinhos, como eu já fiz aqui, olha só, que vocês podem notar. E aí, eles já crescem de uma maneira solitária. E aí, pode ser cultivado no substrato, como vocês veem aqui, com casca de pinos, brita, carvão triturado, um pouco de esfagno, como também pode ser cultivado assim, somente na brita. É uma maneira de cultivo muito eficiente, barata e que as orquídeas gostam bastante. Todo esse trabalho aqui demora um tempinho e agora nós vamos falar de tempo. São 6 meses de cápsula, depois em média mais 1 ano e meio raízes, mais 1 ano e meio no laboratório,
para que os seedlings crescendo, as sementinhas possam crescer, se desenvolver e ficar nesse tamanho aqui. Então, 6 meses de cápsula, 1 ano e meio em média de frasco. Depois que saem dos frascos, que eles começam a se desenvolver assim, em coletivos, unitários, começam a crescer e até uma floração, eu posso dar a vocês uma base de mais 3 anos. Não quer dizer que sejam para todas. Algumas espécies vão demorar 5, 6, 8 anos para te dar uma floração. Outras vão te dar uma floração logo após sair do frasco 6 meses, 1 ano. Que é o que acontece, por exemplo, com epidendro, cataceto, algumas plantas mais exóticas, diferenciadas e bem naturais, bem rústicas. Então, para uma Cattleya walkeriana, por exemplo, em média 3 anos, uma Cattleya clande 3 anos, uma Metstoglossa mais ou menos 4, 5 anos. Então, é um tempo que você precisa saber que vai ter que esperar. Marcos, eu não tenho tanto tempo, não vejo tanta habilidade para querer cultivar orquídeas tão pequenas e prefiro comprar as plantas um pouco maiores. Bom, quando você compra uma planta um pouco maior, geralmente você compra uma planta T2, T3, que isso significa o tempo que ela já está fora do frasco crescendo. Uma planta assim, por exemplo, Cattleya walkeriana que eu mostro, vai demorar mais ou menos 1 ano, 2 para dar floração. Algumas outras plantas, como essas que eu vou mostrar aqui agora, que são sofronites, elas florescem de uma maneira bem precoce. É muito bonito ver o desenvolvimento delas, porque elas enraizam muito rápido, formam pequenos vegetais que rapidinho florescem e são de muitas florações. Então, nem todas as orquídeas que vocês vão ver são grandes e ficam numa proporção assim, tão grande quanto uma Cattleya Metstoglossa, um híbrido envolvendo tigrina e dorviana nesse vegetativo aqui, porque muitas podem ficar num tamanho mínimo, como são as Cattleyas walkerianas, por exemplo. Um vasinho desse, que não vai ocupar muito espaço na sua casa, olha só, já é uma planta adulta que floresce. Já floresceu aqui e vamos ver mais floração nesse ano que se inicia. Ah, Marcos, mas nem toda walkeriana é pequena assim. Sim, todas as walkerianas têm um porte bem menor. Lógico que quando elas crescem, tomam uma proporção maior no vaso, elas preenchem o local de plantio delas e aí elas enraizam bastante, se ramificam. E vejam vocês aqui, ó, uma planta que está crescendo tanto para cá quanto para cá. Então nós veremos floração seguramente dela em 2 frentes ou mais, porque ela também está crescendo para esse lado aqui, Cattleya walkeriana. E aí, uma dúvida muito frequente de muitas pessoas, muitos de vocês que me assistem aqui agora, é o tempo de espera realmente. Marcos, eu não quero esperar tanto para ver flor. Se você não quer esperar tanto para ver flor, compre plantas um pouco maiores, que vão florescer com 1 ou 2 anos. Mas isso é se você gosta de ver seu ambiente bonito, com floração, tudo legal. Se você é uma pessoa exigente, que gosta de gastar um preço um pouco mais avantajado e ter muita qualidade na sua coleção de orquídeas, você pode, se quiser esbanjar muito, comprar orquídeas maiores e que floresçam numa perfeição bem diferenciada, ou pode investir em frascos, em seedlings, como esses que eu trago para vocês aqui atrás, que são de Cattleyas walkerianas de cruzamentos muito superiores ao padrão normal visto comercialmente, num valor mais baixo. Eu sempre digo a vocês aqui no canal, já foi dito por mim várias vezes e continuo dizendo, que o melhor em cruzamento sempre está no frasco. Esse que eu mostrei para vocês, por exemplo, é um frasco de Cattleya Aclande Cerulea. Falando de valores para vocês, nesse ano que se inicia, uma Aclande Cerulea já foi cotada e eu já coloquei a mão e já filmei para vocês aqui no canal, plantas que valem o valor de um carro modesto dos seus 15, 20 mil reais. São plantas de um valor estratosférico que nem todo mundo pode pagar. Eu, por exemplo, não compro. Admiro nas coleções alheias de alguns amigos, mas na minha eu faço questão de ter frascos que custam um valor bem mais diferenciado e são 25 oportunidades de ter plantas lindas melhoradas. Porque aquela planta linda que a gente vê hoje, com certeza será cruzada amanhã. E depois de amanhã,
a oferta que vai se ter serão dos frascos daquelas plantas lindas, maravilhosas que você viu florida. Então, o melhoramento genético sempre estará em frasco. Tendo isso em vista, eu considero que vocês possam pensar que vou viver 150 anos, espero que vocês também. Então, teremos muito tempo para cultivar isso aqui que vocês veem. Por exemplo, isso que eu mostro para vocês aqui hoje, esse monte de epidendro aqui, foi um cruzamento que eu fiz de algo que, ao ver orquidófilo, ainda não existe no mercado. Eu misturei duas espécies diferentes de epidendro e teremos uma floração bem diferenciada no futuro. Eu estou com todos eles aqui crescendo e aí eu tenho em vaso individual, tenho alguns em coletivos, tenho mais frascos que eu estou guardando para sempre ter isso no futuro à mostra para todos vocês. Da mesma maneira que em alguns coletivos aqui, também existem muitas outras espécies de Cattleya valkeriana, Cattleya metistoglossa, Cattleya guttata. Então, muita coisa que se desenvolve e é bem legal ver esse desenvolvimento. Gosto também de fazer isso que vocês podem ver aqui, ó. Arranjos com seedlings. Esses são seedlings de Sophronites cerna, iguais a esse cruzamento que eu mostrei para vocês aqui atrás. Mas imaginem isso aqui numa mesa todo floridinho com plantas de floração amarelinha, deixando o nosso ambiente muito agradável. É isso que eu gosto de fazer e espero que vocês gostem também. Então, uma dica muito importante para todos vocês que vão comprar plantas nesse ano. Se programem para fazer uma coleção que brilhe nos seus olhos. Eu não vou dizer para vocês que o melhor a se cultivar é Cattleya clande ou Cattleya valkeriana ou Lélia purpurata, muitas outras espécies, porque eu amo orquídeas. Eu gosto de entrar no orquidário e ver de tudo. Assim é quem ama orquídea. Quem se preocupa em ter só uma espécie, tenha certeza que não tem só uma espécie. Porque não dá para ter um ano de 365 ou 366 dias, como será esse ano de 2020, tendo somente floração em alguns poucos meses de uma espécie só. A gente sempre quer ver flor no orquidário, por mais que seja um tempo, janeiro, por exemplo, onde nós vejamos muito verde, a gente sabe que vai ter uma época do ano que teremos muitas flores, assim como eu já tive e mostrei para vocês. Então, quer fazer um cronograma das plantas que você vai ter? Pegue uma folha em branco, uma caneta e não risque nada. Não faça planejamentos. Tenha o planejamento de chegar numa exposição, olhar aquilo que é belo e pensar: eu tenho condição de cultivar isso? Essa espécie gosta de frio, mas eu moro no calor. Vai dar certo o cultivo? Sua planta vai padecer. Compre aquelas plantas que você sabe que vai bem no seu cultivo. E essas plantas que vão bem no seu cultivo, eu estarei aqui nesse ano falando uma por uma e dando dica de compra para todos vocês que querem ter uma coleção grande de orquídeas ou uma coleção modesta de orquídeas. Eu considero que a minha coleção seja uma coleção modesta. Grande para alguns que têm poucas plantas, pequena para muitos outros que têm muitas plantas a mais do que eu no meu pequeno orquidário aqui e lá atrás também, mas considero que seja de muito bom gosto. É muito legal você entrar no orquidário, ver uma floração e fazer isso que eu gosto de fazer, ó. Sentir o perfume. Gente, às vezes eu me pego cheirando até Phalaenopsis que não tem perfume. Essas bem comerciais que nós vemos em supermercado, consultórios médicos, escritórios. Outras espécies têm perfume, mas essas que não têm, às vezes eu até olho para uma flor e tento cheirar, e aí eu lembro: ô Marcos Júnior, tá doidão? Ela não tem perfume. Mas é algo que é muito bonito, muito bom para que nós façamos. A gente entra no orquidário, se sente leve, sente o clima de pesar passar, aquela tristeza que a gente possa estar sentindo vai embora. Então, uma dica que eu tenho para vocês é: cultive orquídeas, cultive plantas em geral, cultive animais, mas cultive alguma coisa. Agora que você já sabe que uma planta nesse tamanho demorou 3 anos para se desenvolver e florescer, quando você ver uma planta nesse tamanho,
de muita qualidade, que sempre é o esperado em plantas menores. Lembra que eu falei para vocês que o melhor está nos frascos? Então o melhor também é aquilo que ainda está pequeno se desenvolvendo. Saiba que o tamanho não será documento no final das contas. Você pode tanto ter plantas adultas florescendo no seu orquidário, quanto plantas menores que vão crescer e se desenvolver enquanto essa está florescendo aos seus olhos. O tempo vai passar de qualquer maneira. Então tenha plantas florescendo e plantas para a floração. No final das contas, você vai se orgulhar de ver algo tão pequeno que você cultivou, crescendo e te trazendo lindas florações. Agora eu me preparo aqui, nesse final de vídeo, para me despedir de vocês, ao lado de algumas orquídeas já adultas e que já florescem, para dizer a vocês que elas precisaram do tempo que foi dado a elas para a floração, assim como tudo na nossa vida precisa de um tempo. Então o tempo vai passar e que passe com você cultivando orquídeas. 3 anos não é muito tempo, 4, 5, passa assim. E quando assim passar, estaremos com lindas florações nesse novo ano que se inicia, onde eu espero que você seja muito feliz e tenha muita felicidade no cultivo de orquídeas de vocês. Não sai daqui sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Nesse ano de 2020, eu tenho um compromisso com cada um de vocês que me assistem. Teremos florações inéditas na orquidofilia aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. Iremos juntos em lugares em que as pessoas nunca foram. Eu também vou trazer para vocês experiências e dicas de cultivo de orquídeas jamais mostrado e que vão fazer vocês cultivarem orquídeas de maneira ainda mais fácil do que eu falo que já é. A gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.